Evangelho, segunda-feira da 10ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 10ª semana do tempo comum. Para Portugal, hoje festa do Anjo de Portugal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia no Brasil nos entrega o Evangelho de São Mateus, o Sermão da Montanha, o 5º capítulo do Evangelho de São Mateus. Mas para Portugal hoje tem uma festa muito especial, a festa do Anjo de Portugal, e nós vamos entender daqui a pouquinho por que essa festa tem uma relevância também para toda a Igreja em vista da devoção à Virgem Maria, especialmente Nossa Senhora do Rosário de Fátima. E para Portugal, o texto do Evangelho de hoje, do Evangelho da festa, é a aparição do anjo aos pastores. Havia naquela região uns pastores que viviam nos campos, Lucas capítulo 2, e guardavam à noite os rebanhos. E eles então anunciam a salvação, o nascimento do Salvador. Mas, e para nós que somos do Brasil, não conhecemos essa tradição do Anjo de Portugal, mas quem é o Anjo de Portugal? Ah, muito bem. Vamos pegar a memória mais recente desse belíssimo testemunho e vamos compreender a importância dele para nós também. Não somente para a nação portuguesa que teve esse grande privilégio da Santa Mãe de Deus de anunciar ao mundo o triunfo do Imaculado Coração. Então, eu vou começar a falar um pouquinho para vocês a história a respeito da devoção do Anjo de Portugal. O Anjo de Portugal, na verdade, é o anjo que aparece para os pastorinhos de Fátima. Como nesses dias tive a oportunidade de estar em Fátima, pude ver bem de perto os lugares da aparição do anjo aos pastorinhos para ensiná-los a rezar. Eu vou pegar aqui para poder falar com vocês. Foram, na verdade, 3 aparições que antecederam o dia 13 de maio de 1917. A primeira aparição aconteceu na primavera de 1916. Na chamada Loca do Cabeço. Ali, enquanto os 3 pastorinhos, Lúcia, Jacinta e Francisco, estavam acompanhando as ovelhas, o anjo apareceu, dizendo: "Não tenhais medo. Sou o anjo da paz." E em seguida acrescentou às crianças a seguinte frase: "Orai junto comigo." E ajoelhando em terra, o anjo curvou a fronte até o chão, em ato de prostração diante da presença de Deus. Levados por um momento sobrenatural, as crianças imitaram ele, fazendo o mesmo gesto. Nós sabemos que esse é o gesto de rezar prostrados, né? Podemos rezar de joelhos, podemos rezar de pé, ou podemos rezar prostrados, ajoelhados, abaixando o nosso rosto até o chão.
imitando, repetiram as palavras que o anjo pronunciava. E que palavras são essas? Quer ver como é que você sabe e como é que essas palavras estão presentes na nossa vida? Ele disse assim: meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. E vos peço perdão por todos aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. E repetia: meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. E vos peço perdão por todos aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Naquele momento, o anjo estava ensinando para as crianças como realizar uma oração de reparação, onde nós nos apresentamos diante do Senhor para pedir perdão por aqueles que não o amam. Nós declaramos o nosso amor, declaramos a nossa fé, declaramos a nossa esperança no Senhor, realizamos um ato de adoração. Olha que interessante, porque está de joelhos e prostrados. Não estamos, por exemplo, na presença do Santíssimo Sacramento, mas estamos prostrados em ato de adoração. Como assim, Padre Fábio? Nós podemos rezar também em casa desse jeito. Diante da cruz de Nosso Senhor, podemos rezar em casa, ainda que não tenha presença, por exemplo, dos objetos abençoados em favor da piedade popular, nós podemos rezar desse mesmo jeito. Essa é uma postura orante de adoração. Então, com o corpo, com a postura física, eles estão realizando um ato de adoração a Deus. Depois, se compreendemos que cada vez que invocamos o nome de Jesus e de Maria, eles não só nos escutam, mas como se fazem presentes junto de nós, veja o anjo que reconhece a presença do Senhor e se prostra diante dele. Ao invocarmos o nome de Jesus e de Maria, deveremos também nós nos prostrarmos, se sabemos com clareza que o Senhor e a Santa Virgem Maria se fazem presentes cada vez que o invocamos. Olha que grande importância. Está vendo como é que a nossa vida de oração vai ganhando um vigor muito maior? Porque não estamos diante de uma realidade abstrata, mas muito concreta. E depois de repetir por diversas vezes, e as crianças repetiram junto com ele o mesmo gesto, ele disse para elas, depois de repetir 3 vezes, perdão, ele repetiu por 3 vezes e depois, erguendo-se, disse para elas assim: orais assim, sempre. E olha que bonito, isso para mim me tocou muito. Ele com todo o amor diz para as crianças: orai sempre assim, porque os corações de Jesus e de Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. Poxa, você tem um Senhor que está atento à voz das nossas súplicas. É claro que isso já nos foi prometido em diversos momentos da Sagrada Escritura e o Senhor no Evangelho abundantemente nos promete. Aliás, o texto das bem-aventuranças é uma coletânea de declarações, de promessas e, ao mesmo tempo, de certezas que o Senhor nos faz. Mas por que certezas? Porque Ele está consolidando tudo aquilo que está sendo declarado ali. Então não falamos apenas de uma realidade para o futuro, mas de uma realidade para agora. E é muito forte isso, porque o Senhor, quando fala sobre as perseguições, quando fala sobre as dores que os discípulos enfrentarão para estar em comunhão com Ele, Ele faz referência que isso também aconteceu aos profetas. O que significa dizer que, obedecendo a Deus sobre todas as coisas, os profetas já anteciparam essa comunhão que seria declarada em Cristo. Ou seja, eles já amavam tudo aquilo que o Senhor ia fazer antes da sua vinda. E já estavam prontos e esperando por Ele. E se a espera ela acontece pela certeza da vinda, eles também já estavam antecipadamente participando nas alegrias do Senhor. É como um vigia que espera pela aurora. Ele passa a noite cultivando dentro de si a alegria do novo dia, que ele sabe que virá.
Então a noite, que é escura e fria, no coração do vigia, ela tem um significado diferente, uma experiência diferente, porque ele sabe que o novo dia virá. A esperança é a certeza desse dia, a certeza antecipada desse dia. Por isso, as trevas não serão tão escuras e a noite não será tão fria no coração de quem espera em Deus. Então, com tudo isso, se nós somamos agora a experiência dos pequeninos com o anjo que diz isso para eles, orai sempre assim, porque os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. Ah, meu irmão, minha irmã, bendito seja Deus. Depois, no verão daquele mesmo ano de 1916, junto ao Poço do Armeiro, é um outro lugar, são muito pertinho os dois lugares. Quando a gente faz a visita aos valinhos, passamos por todos esses lugares. O anjo aparece novamente. De repente, os pastorinhos viram o anjo junto deles. E o anjo disse, olha que interessante, que fazeis? No sentido, por que vocês deixaram de rezar? Sabe, meus irmãos, quando o nosso coração está quente pela oração, pela experiência com Deus, a oração flui com uma certa espontaneidade. Em outros momentos, parece não ser tão espontânea assim. Aí eu queria considerar com vocês a seguinte realidade. A gente não vive a vida somente a partir da espontaneidade, ainda que hoje se fale muito da espontaneidade como se fosse uma nova referência de liberdade. Não funciona desse jeito. Tá? E é importante a gente ter isso claro. Que nem na ciência médica isso funciona. Muitas vezes não é espontâneo que você sinta sede e beba água. E o médico vai te dizer que é necessário beber água. E você sabe que também o é. Senão vai ficando desidratado aos poucos. Às vezes o organismo vai acusar a sede somente quando a desidratação já está às portas. E a gente, espontânea e não espontaneamente, deve ter o cuidado de manter a hidratação do nosso corpo. Espontânea ou não espontaneamente, a gente precisa manter o ritmo da nossa alimentação, senão o nosso corpo entra em sofrimento pela falta de uma boa alimentação. Então, se do ponto de vista biológico isso aparece como uma evidência muito grande, imagina do ponto de vista espiritual, né? Também existe uma evidência grande que a gente precisa reconhecer. E a evidência aqui é o fato de que o mensageiro celeste entregou para eles algo que não poderia ser ignorado. Aí a gente fala, bom, porque houve essa experiência sobrenatural do anjo que aparece para eles, então a gente está diante de algo que tem uma validade muito elevada. Sim, é verdade, mas não é maior do que tudo aquilo que o Senhor nos disse na Escritura e que a igreja nos ensina. Não é maior, mas é em igual relevância com tudo aquilo que nós já recebemos por parte do catecismo. A oração incessante que é solicitada pelo Senhor no Evangelho e que vai ser muito considerada por São Paulo em suas cartas, aparece nos lábios da Virgem Maria, nos lábios dos nossos fundadores das congregações religiosas, nos lábios dos apóstolos, obviamente nos lábios de Nosso Senhor e agora também no Anjo de Portugal. E quando ele aparece, adverte as crianças dizendo, o que vocês estão fazendo? É claro que o coração, caramba, deve bater rápido, né? Se um pai fala isso, ou um chefe no setor de trabalho vira para você e fala, o que você está fazendo? O coração já dispara, porque dispara uma certa ansiedade. Imagina quando o mensageiro do Senhor diz isso, né? Mas ele não deixa os pequenos nessa situação. Depois que ele fala, o que vocês estão fazendo? Imediatamente diz, orai, orai muito. Os corações de Jesus e de Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia e vos espera. Oferecei constantemente ao Altíssimo
orações e sacrifícios. E naquele momento, o anjo do Senhor pede aquilo que o próprio Senhor nos pediu. Que o nosso coração esteja em constante oração e disposto a oferecer, por amor, sacrifícios de reparação pelos pecados do mundo inteiro. Como Nossa Senhora vai ensinar, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E como nós costumamos dizer, especialmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E depois, em seguida, o anjo continua dizendo: como nós havemos de nos sacrificar, perguntam as crianças para ele, diante dessa palavra do anjo. E ele diz: como isso é significativo, meus irmãos? Escutem com atenção. De tudo que puderdes, oferecei um sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Atraí assim sobre vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da sua guarda, da pátria, né? O anjo de Portugal. Sobretudo vos digo, aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. Nossa, olha aqui o segredo. Nós olhamos para a vida dos santos e dizemos: nossa, como os santos conseguiram suportar tantas coisas? Olha aí, nós acabamos de ouvir hoje o texto do Sermão da Montanha. O Senhor termina falando sobre tudo aquilo que vamos suportar, tudo aquilo que nos será entregue para suportar por amor a Jesus. Perseguição, mentira, calúnia, sofrimentos variados por causa do Evangelho. Bem-aventurado todo aquele que por amor aceitar. Então o anjo aparece para as crianças e ensina a eles essas verdades que nós já temos conosco há tanto tempo, e bendito seja Deus, porque hoje estamos podendo recordá-las com um testemunho bendito e a memória desse santo irmão celestial e dos nossos pequeninos pastores de Fátima. Os santos pequeninos. Aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. Depois, em outubro de 1916, no mesmo ano, na Loca do Cabeço, um pouco mais para frente em relação ao lugar do Poço do Armeiro, no mesmo lugar onde antes eles tinham encontrado pela primeira vez o anjo apareceu-lhes pela terceira vez. E dessa vez trazia nas mãos um cálice, e sobre esse cálice uma hóstia, da qual caíam dentro do cálice algumas gotas de sangue. Deixando o cálice e a hóstia suspensos no ar, ele prostrou-se em terra e repetiu 3 vezes essa oração. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação pelos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu sacratíssimo coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Depois disso, levantando-se, tomou de novo na mão o cálice e a hóstia e deu-nos a hóstia, e deu-me a hóstia a mim. E o que continha o cálice deu a beber a Jacinta e a Francisco. Essas são as memórias de Lúcia, tá? Agora a gente já conseguiu compreender. Dizendo, ao mesmo tempo, tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos.
reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus, que espera por vossa consolação. De novo ele prostrou-se por terra e repetiu 3 vezes a mesma oração. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos. E em seguida desapareceu. Então, meus irmãos, essas são 2 orações que nós conhecemos e temos a oportunidade de oferecê-la, seguindo aquilo que o anjo do Senhor ensinou aos nossos pequeninos de Fátima em preparação à vinda de Nossa Senhora, que depois no 13 de maio ia acontecer. Ensinando-os o caminho, ensinando a eles e a nós, ensinando-nos o caminho da reparação e do amor a Jesus e ao amor ao Senhor na Santíssima Eucaristia. Eu gostaria de aproveitar e sugerir que essas orações poderiam fazer parte das nossas orações cotidianas, especialmente quando visitamos o Santíssimo Sacramento nas nossas igrejas. E para concluir a nossa meditação de hoje, convido a todos a repetirmos as orações como o anjo do Senhor ensinou aos pastorinhos em Fátima e entregou ao mundo na preparação da manifestação do Imaculado Coração de Maria e do anúncio do seu triunfo, a fim de que o mundo inteiro possa rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu creio, adoro, espero e vos amo. Vos peço perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Ó Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação pelos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo tem sido ofendido e pelos méritos infinitos do seu sacratíssimo coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e te amo. E vos amo. E vos peço perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Ó Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e vos ofereço o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação pelos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo tem sido ofendido, e pelos méritos infinitos do seu sacratíssimo coração e do Imaculado Coração de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Ó meu Deus, eu creio, adoro, espero e te amo. Peço-vos perdão por todos aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não te amam. Ó Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação pelos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo tem sido ofendido, e pelos méritos infinitos do Sacratíssimo Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e do Santo Anjo da Guarda de Portugal, abençoe-vos e pela intercessão dos santos pastores de Fátima, Jacinto e Francisca Marto, e pela intercessão da serva de Deus, Irmã Lúcia, do Imaculado Coração, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.